Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor neste momento para que o Teu Espírito, Senhor, fale, meu Deus, aos nossos corações. Meu Deus, que não seja eu, Senhor, não, que diminua eu, Senhor, e cresça ao Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito venha encher esse vaso de barro, Senhor, para falar a esta congregação, Pai. Para que nós, Senhor, possamos consertar os nossos altares. Para que possamos, Senhor, andar em Teus caminhos dignos, Senhor, do nosso chamado. Senhor, fala conosco, Pai. Confronta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Mostra os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros. E que o Senhor, Pai amado, venha quebrantar o nosso coração, para que, meu Deus, alcancemos de Ti, Senhor, o Teu perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está é a verdade em Cristo, como esta a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Deus é criador em verdadeira justiça e santidade. Deus é criador, verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiverdes necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício, a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais
seus companheiros. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-los é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelos que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagais com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Na minha Bíblia, o título de referência desse versículo, do que acabamos de ler, está escrito assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A palavra gentios deriva, é conhecida pelos cristãos, são as pessoas que não são judias, não são do povo judeu ou israelitas. Então elas são consideradas pessoas o quê? Gentias. Todas as nações que não fazem parte do grupo dos judeus israelitas, eles são considerados gentios. Amém, irmãos? E aqui nesse título de referência, é interessante que a Bíblia diz assim, ó, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Veja que a maneira de viver dos cristãos, nós cristãos, ela não pode ser mais, nossos costumes que antes de conhecer a Cristo nós tínhamos, podemos trazer de volta ou continuar a praticar. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui à igreja dos Efésios, a essa carta aos Efésios. Uma vez que nós fomos transformados pela palavra, conhecemos a luz de Cristo, não podemos andar como nós andávamos antes. Então há aqui uma separação entre os gentios. As pessoas que conhecem a luz que é Cristo, as pessoas que recebem Jesus, então elas não passam mais a ser gentias ou gentios, elas passam a ser cristãs, porque elas são a imagem, elas trazem a imagem de Cristo. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Elas trazem a imagem de Cristo. Então elas não podem viver mais como pessoas que não conheceram a Deus, não conheceram a Jesus. Então existe uma nova maneira de viver, um novo caráter. Nós recebemos esse espírito novo que modifica, nos transforma em novas criaturas, novo homem, nova mulher. E nos dias de hoje, irmãos, o que nós mais podemos notar, uma coisa que me deixa bem, até mesmo assustado, é que muitas pessoas que se dizem cristãs, ou até mesmo confessam Cristo como o Senhor e Salvador de suas almas, elas vivem uma vida como se não houvesse a volta de Jesus, como se Jesus não estivesse voltando, não fosse vir buscar a noiva. Elas até professam, elas vão à igreja, ouvem a palavra, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas professam. Não condiz. A exemplo de um pastor ele foi na minha loja, ele se diz pastor. Ele foi à minha loja, a gente conversando, irmãos, em poucas palavras, ele soltou uns 3, 4 palavrões. E a palavra do Senhor mostra aqui que não pode sair da nossa boca palavras o quê? Então como que uma pessoa, aqui nós vamos entrar na nossa conduta de cristãos,
como nós já vimos falando, como que uma pessoa que se diz ministro da palavra pode ter em sua boca palavras torpes, palavras de ofensa? Como que uma pessoa que se julga cristã desejar o mal do próximo, desejar com que o próximo morra, alguém da família morra? Isso não condiz com o caráter cristão, com o caráter de Cristo. Quando nós falamos cristãos, Cristo, vocês pensam em Cristo. Isso não condiz com o caráter de Cristo. E isso me chamou a atenção. E não foi somente ele, mas outras pessoas também que se dizem estar nesta posição. As suas obras, os frutos daquilo que elas diz ter em si, são frutos reprováveis. São frutos reprováveis, frutos maus. Porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e água o quê? Amarga. Não pode a árvore produzir frutos bons e frutos o quê? Maus. Quando nós recebemos a palavra do Senhor em nossas vidas e ela nos libertou do jugo do diabo, e o Espírito do Senhor nos lavou dos nossos pecados, nós somos transformados em novas criaturas. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Quando a pessoa ela nasce de Deus, ela recebe o Espírito de Deus, então ela recebe um novo caráter, o caráter de Cristo. A sua conduta é outra, a sua maneira de viver é outra, a sua maneira de agir diante das circunstâncias também são outras. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, irmãos, em nossas fraquezas. Às vezes, é como eu estava pensando, às vezes, nós trazemos consigo, né? Nós mesmos trazendo, faz-nos pensar dessa forma. Poxa, é como num casamento. Você casa com a pessoa, aí quando surge um problema, a outra pessoa diz assim, você me conheceu desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Ela não quer o quê? E às vezes é assim com Cristo, ela conheceu a Cristo, ela se diz ter casado com Cristo, mas ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Você sabe que eu sou explosivo, você vai ter que me aguentar desse jeito. Ou seja, ela não dá o braço a torcer. Porque não há o desejo de querer fazer o bem para outra pessoa. Então dessa forma, a pessoa ela cria uma guerra dentro do seu lar. Eu só estou dando exemplo, irmãos. Cria uma guerra. A mesma coisa vai haver o conflito na sua comunhão com Deus, na comunhão dessa pessoa com Deus. Porque ela não recebeu a transformação, a mudança. É interessante, quando eu estava meditando, o Senhor me fez lembrar de Esaú, do rei Saul. Saul, quando ele foi chamado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele foi transformado num novo homem. E ali ele passou a profetizar e... enfim. Mas é interessante isso, quando o Espírito Santo desceu nele, o Espírito do Senhor desceu nele, ele foi transformado num novo homem. Então, quando nós recebemos o Espírito do Senhor, nós temos que procurar produzir os frutos, como já foi dito bem no começo. Procurar dar os frutos do Espírito, bons frutos. Se estamos enxertados na videira que é Cristo, nós temos que dar os frutos que representam quem? A Cristo. Temos que dar esses frutos que representam a Cristo. Então, pensando nisso, irmãos, o Senhor me trouxe essa palavra. Muitas das vezes no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, muitas das vezes nas dificuldades, nós acabamos manifestando, muitas das vezes não os frutos do Espírito, mas os frutos da carne, da natureza humana. Quando nós poderíamos ter esperado, nós tomamos a ação e aquela ação produz algo negativo. No momento em que poderíamos ficar calados, a pessoa ela acaba falando e acaba falando coisa que acaba prejudicando toda aquela situação. Por falta do domínio, por falta da ação do Espírito Santo. Dessa mudança. Por falta dessa mudança que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Porque é como diz a palavra do Senhor, não vivo eu, mas quem vive através de mim? Cristo. Então se Cristo vive em mim,
Então eu não posso fazer as minhas vontades. Eu tenho que fazer a vontade de quem? De Cristo, daquele que me chamou. Daquele que me mostrou a sua luz, me deu a sua salvação. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui à igreja, aos Efésios, através dessa carta. Que a nossa vida, irmãos, nós somos gentios. Não fazemos parte do povo judeu, não somos israelitas, somos gentios, mas essa luz chegou até nós. Essa luz veio até nós. Mas não podemos mais ter ou viver como éramos antes. Nós temos que viver segundo a vontade do nosso Senhor, segundo a graça do nosso Senhor, moldando os nossos caminhos, moldando os nossos pensamentos, moldando a nossa maneira de viver segundo a vontade do nosso Senhor. Para que assim o nosso testemunho de vida possa atingir também outras pessoas. Como foi dito na semana passada, você se declarar cristão, uma pessoa se declarar cristão, isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, mostrar os frutos de uma pessoa que se rendeu a Jesus Cristo e não vive de acordo com o mundo, aí são outros 500. O que nós mais vemos e ouvimos é pessoas dizerem, mas isso daí não é um cristão e faz isso? Rouba? É ou não é? Vocês veem na política, uma coisa que me deixa revoltado, irmãos, com a política, que hoje a maior bancada que tem no Planalto são evangélicos. E é os piores que dão o quê? Mau testemunho. Só para dar um exemplo, é os piores. Porque roubam. Porque se influenciam com o dinheiro. E quando você está do lado de uma pessoa e se destaca algo na mídia de um cristão, eles vão falar, poxa, isso aqui não é um bispo, não é um pastor, não é isso, não é aquilo, não é uma missionária, matou o marido. Vocês entendem, irmãos? Porque não houve a manifestação do Espírito Santo. Então temos que rever e ver os nossos conceitos, como estamos andando diante do Senhor. Foi bem interessante o testemunho do irmão Tom, que é justamente isso. Às vezes a gente fica tão preocupado com os grandes pecados. Poxa, eu não estou me prostituindo, não estou roubando, não estou fazendo, aos olhos humanos, coisas absurdas. Mas, às vezes você despreza o seu filho. Às vezes você maltrata o seu marido, a sua esposa. E isso é errado. E é o que a Bíblia está dizendo aqui. Às vezes você agiu, ou você foi uma pessoa bruta com aquela pessoa, sendo que você tem que ser mansa, humilde como Cristo. Não estou dizendo que você vai ser burro de carga, ou entre outras coisas, mas você tem que mostrar o seu caráter. Se aquela pessoa está te ofendendo, você vai ofender da mesma maneira? Não, irmãos. Por conta daquele que nos chamou, a palavra do Senhor diz que nós seremos humilhados. Nós seremos entregues. Nós seremos perseguidos por conta da nossa fé. Entre outras coisas. As pessoas, eu lembro que quando eu estava numa empresa, irmãos, eu estava com uns 21 anos, 22, e aquelas pessoas, também jovens, da mesma idade, elas estavam preparando um evento, uma festa, e todas as vezes que eles preparavam, eu não ia, porque eu já sabia o que ia rolar. Por mais que eu ia fazer o que ali? O que eu ia pregar ali? Não era compromisso de família. Então, um desses rapazes, ele chegou até mim e falou, Betão, e aí, você não curte um baseado? Eu falei, não curto baseado, bebida, não curto nada disso. A única coisa que eu curto é Cristo, é Jesus. A única coisa que eu curto. Ele falou, rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Aí eu fiquei pensando, Senhor, o que eu estou perdendo?
O que eu estou perdendo? Eu estou perdendo o quê? Aí eu fiquei pensando. E às vezes, irmãos, a gente acha que está perdendo alguma coisa por ir numa festa, por não ir num lugar. Às vezes você fala, poxa, acho que eu estou perdendo, estou deixando de viver. Mas não é, irmãos, você está vivendo. Você está vivendo em quem? Em Cristo. E quando o reino dos céus descer, é aí que nós viveremos a verdadeira alegria. Alegria de estar com o noivo, onde não haverá dor, não haverá pecado, não haverá trevas, não haverá nada. Apenas a luz do nosso Senhor nos iluminando, nos alegrando. Mas hoje nós temos que consertar os nossos caminhos. Nós temos que consertar. Nós temos que ver onde estamos deixando a desejar. E procurar nos consertar. Se você é uma pessoa que facilmente é conhecido como pavio curto, irmãos, aumenta esse pavio aí. Aumenta esse pavio. Aumenta esse pavio. Porque, como eu disse, quando vocês olham para mim, imagina, irmãos, Pastor Roberto pecou. Vocês vão olhar para mim? Vocês vão olhar para quem? Mas vocês vão olhar para mim, irmãos. Você vai falar, poxa, era um pastor, estava pregando a palavra. Vão pensar coisas negativas, sim ou não? Vocês vão pensar, poxa, tá vendo? Pelo menos aí fora eles fazem isso, né? Tá vendo? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque parece que não. Aonde você está, aonde você vai, sempre tem alguém o quê? E a pessoa sabe que você é uma cristã. Ela sabe. É engraçado que as pessoas sabem, ela olha pra você, já bate nela, pum, cristão. Ela já sabe. Se você fizer uma coisa errada, ela fala, poxa, mas essa pessoa não é cristã? Entende, irmãos? Temos que endireitar os nossos caminhos. Como nós respondemos, como nós falamos, como nós tratamos. Por mais que você não receba nada em troca. Mas lá na frente você vai receber do Senhor. Amém, irmãos? Lá na frente você vai receber do Senhor. Importa-vos sofrer pelo meu nome. A vida do cristão, irmãos, é de sofrimento. É de sofrimento. É de perseguição. Porque quando você não participa de uma coisa, as pessoas começam a falar, tá vendo? É crente, é bitolado, é isso, é aquilo, é uma perseguição. Por quê? Porque você não quer se contaminar. Você não quer contaminar a sua fé. Então temos que abrir os nossos olhos para isso, irmãos. No versículo 9, versículo 18, perdão. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Muitos irmãos, eu conheci, vou falar das pessoas que eu conheço. Eu conheci um rapaz da Baixada Santista. Ele, domingo de manhã, assim, ele tocava na igreja, louvava ao Senhor. Mas no sábado ele estava na balada. Então você consegue entender o desequilíbrio? Como que a pessoa pode louvar o Senhor e ao mesmo tempo estar dançando na presença de Satanás? Como pode uma pessoa, ela querer se apresentar uma coisa, mas dentro dela ela não é. E nós temos N exemplos. Minha esposa contou um tempo atrás, acho que até contou aqui na congregação, quando ela fazia academia. A menina era cristã, mas ela se vestia como, né? Vulgarmente, para chamar a atenção. Por isso, irmãos, temos que ter o nosso coração entregue ao Senhor, mas também temos que procurar isso aqui, ó. A palavra, para aprendermos a andar nos caminhos do Senhor. Não é à toa que o Senhor tem nos mostrado sobre este assunto. Eu estava pensando em outra coisa, em falar outra coisa, mas aí o Senhor me trouxe essa palavra mais uma vez. Porque não somente vocês, mas eu também tenho que me corrigir nos meus erros, nas minhas falhas. Também tenho que me corrigir.
é no pensamento, é no falar, é na hora de tomar uma atitude, às vezes tomar uma atitude de uma maneira errada, e isso provoca algo negativo. Versículo 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta a verdade em Jesus, como está a verdade em Jesus. Obrigado, irmã. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, ou seja, irmãos, quem vocês eram, acredito que deveria ter morrido aonde? No batismo. É ou não é? Não é para sepultamento do velho homem? Então tem que morrer lá, tem que ficar lá. Então, quanto ao trato passado, ou seja, de quem nós éramos, da identidade que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, tem que ficar no passado. Temos que nos despojar da arrogância, temos que nos despojar da falta de amor ao próximo, da falta de paciência. Porque às vezes numa falta de paciência, irmãos, a gente acaba falando coisa que não deveria o quê? E muitas das vezes escapa um palavrão. Então temos que deixar o velho homem morto e procurar viver um novo homem em Cristo Jesus. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Na Bíblia de vocês está como esse sentido? Entendimento, ou seja, começa aqui, irmãos. A mudança começa aqui, ó, no nosso pensar. Começa aqui, poxa, eu não posso... É igual, lá quando eu falei sobre Davi, você viu, Davi ele pensou, poxa, minha alma, por que você está triste? Por que você está abatida? É você pensar com você mesmo, poxa, eu não posso mais falar, não posso mais agir dessa forma. Eu não posso ser assim, poxa, estou dando mau testemunho. Estou dando mau testemunho em casa, no trabalho, não posso ser assim. É você falar com você mesmo, irmãos. É você tocar em você. Davi olhou para ele mesmo. E a Bíblia fala que ele estava numa festa, mas ele olhou para ele mesmo e falou, poxa, por que você está abatida? É você olhar para você, como diz lá, nós vamos participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, um homem... Irmãos, é você fazer um check-in de você todos os dias. Poxa, eu vou procurar fulano. Por mais que você fala, me perdoa, me desculpa. Eu já fiz isso, irmãos, várias vezes. Por mais que a pessoa tenha sido a provocadora, tenha sido o estopim daquela situação, mas eu fui lá e falei, me perdoa. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu podia ter falado de outra. E ali, morreu o assunto. Não ficar guardando rancor, mágoa. Aquela pessoa vai ver. E ficar alimentando isso. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, ficar alimentando. É resolver na hora, meus irmãos, é resolver. É como o irmão Tom disse, a gente não sabe o dia e nem o quê? A hora, o Senhor pode voltar a qualquer momento para nós. Nós temos que nos corrigir, irmãos, temos que nos moldar conforme a palavra do Senhor, sermos o espelho do cristianismo, de Cristo, como diz o capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Amar uns aos outros. Suportar. Mesmo que seja difícil, mas suportar. Não roubar, não passar para trás, não trapacear, não enganar, não mentir. Né? Não mentir. Fala que eu não estou. É algo simples. Fala que eu não estou. Você fez? Dentro dela ela fez, mas ela fala aqui. Com medo das consequências. Isso é o quê? É uma mentira. São coisinhas, irmãos, é o que nós sempre falamos. São aquelas coisinhas de estimação, os pecadinhos de estimação. É aquilo que a gente nem dá valor, a gente nem valoriza isso daí. É o pecado que não dói. Essa é a palavra, é o pecado que não dói. Mente nem? Mente nem sente. É o pecado que não dói. Mas o salário do pecado é o quê? No final vai ser a morte. E nós temos que nos consertar, irmãos. Eu não sei porque o Espírito Santo deu essa palavra. Eu estava pensando em outra coisa. Mas é porque, como o Espírito Santo usou o irmão Tom, nós temos que consertar o nosso altar. Porque, irmãos, falta pouco tempo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que tirar tudo que está nos atrapalhando. Para que nós possamos alcançar a coroa da vida. A porta é estreita. Arranca tudo que te atrapalha de passar por essa porta. Eu não consigo passar por aquela porta ali, com aquela mesa assim, ó. Eu não consigo. Eu tenho que desmontar ela para poder passar.
Nós temos que arrancar tudo que nos atrapalha, todo pecado, todo costume, mau hábito. Temos que eliminar tudo, irmãos, para alcançarmos assim a graça de Deus. Alcançarmos a perfeição em Cristo, não em nós. Em Cristo, na nossa maneira de viver. Quando eu li o livro As Catatumbas, um conto romano que conta a história dos cristãos que eram perseguidos pelos romanos, enfim. E uma das coisas que diferenciavam uma das pessoas dos cristãos era justamente o comportamento dos cristãos. Era o que diferenciava. Era o que diferenciava. Eles não ficavam lá com uma marca de peixe na testa, mostrando que é cristão. Ou no braço lá, a marca do peixe que é do cristianismo. Não! Era o seu comportamento, irmãos. Era a sua maneira de viver, como nós dissemos semana passada. É nossa maneira de viver, de falar. É isso que vai mostrar que somos realmente cristãos, né? Versículo 24: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus e Criador em verdade, justiça e santidade. É Criador em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Estava pegando aqui um versículo sobre essa questão do irar. Às vezes você fica irado, você fala o que eu vou fazer. Às vezes, muitas das vezes irado, nós tomamos atitudes precipitadas, de uma maneira errada. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, no momento que você se irar, 26, Salmo capítulo 4. Abre aí, irmãos. Quando você estiver irado, às vezes chateado, querendo esfolar alguém, bater em alguém, você tem que correr justamente para esse lugar aqui, ó. Alguém pode ler aí? Salmo capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Amém, irmãos? Tem outra tradução que nós podemos... Tem. Pode falar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Amém, irmãos? Tem mais alguma outra tradução diferente? É legal essa tradução porque vai abrindo mais o pensamento. Tem mais alguém com alguma tradução diferente? Na minha diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai. Às vezes quando você está irado, põe a cabeça no travesseiro, ora ao Senhor, medita sobre aquele dia. Amém, irmãos? Medita e sossega o seu coração. Confie em Deus diante daquela situação. A Bíblia diz que a justiça do homem não produz o quê? Não produz efeito. Então nós devemos confiar em Deus, sossegar no Senhor. Não deis lugar ao diabo. A palavra do Senhor vai dizer aqui em... Deixa eu só achar aqui. Efésios 4, capítulo... Deixa eu só ver aqui, irmãos. Isso. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim anuncie unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Então, irmãos, uma das coisas que também uma das coisas que nos faz trazer das águas do velho homem é a falta de comunhão com Deus. Você já notou que quando você fica 2, 3 dias sem ler a Bíblia, você fica uma pessoa diferente? Já notou? Você fica mais suscetível a pender para os desejos da carne do que para fazer a vontade de Deus?
E muitas das vezes isso acontece com o afago do dia, o trabalho, as responsabilidades, os compromissos. Isso tudo vai roubando o nosso tempo. E quando era para nós ter tirado um momento para Deus, nós não tiramos. Aquele dia passa vago, passa vazio diante de Deus. E naquele dia que você poderia ter lido a palavra e ter se fortalecido, você vai deixando o quê? A energia, o Espírito, a força do Espírito Santo, ela vai o quê? Vai baixando. E você vai ficando suscetível às coisas erradas. Vai trazendo de volta aquele que estava morto, que é o velho homem. Agora, quando você pega uma semana de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, em meio a todo esse caos que nós vivemos, você vê que a semana, por mais que tenha sido turbulenta, mas no final você ainda continua o quê? Continua forte, você se sente em paz, nada te acusando, nada... Você fala, poxa, Deus está me ajudando. Mas do contrário, você sente, poxa, mas está tão ruim, está tão difícil, você sente um peso, é ou não é? Você sente um peso. Você sente uma coisa ruim. Mas quando você está próxima de Deus, mesmo em meio a toda essa situação, você está ali, poxa, não, tem que parar aqui, deixa eu ler a Bíblia. Você para, lê a Bíblia. Você para, ora. Você para, faz um jejum. Você vê que aquela semana, por mais que tenha sido turbulenta, mas ainda assim você se sente forte. Você se sente em paz. Porque você fez a sua parte. Você está procurando andar com Deus. Nós não podemos, irmãos, deixar com que as adversidades, os problemas do nosso dia a dia, as preocupações diárias, atrapalhem a nossa comunhão com Deus. Veja exemplo de Elias. É interessante Elias. Elias, ele orou, o fogo do céu desceu, ele conseguiu acabar com 400 profetas de Baal, mas por conta de uma carta, ele temeu e fugiu. Às vezes por causa de um problema a gente já esmurece, a gente se afasta do Senhor, a gente deixa de confiar no Senhor, mesmo a gente vendo o poder de Deus sendo pleno em nossas vidas, mas como Elias a gente prefere se esconder, ou seja, não busca o Senhor, não continua confiando nele, mas se esconde na caverna. Se esconde na caverna. Eu estava lendo para poder trazer esse assunto. Se ele tivesse confiado em Deus, como ele confiou lá no Monte Carmelo, ele não tinha temido uma carta de uma mulher. Ele não tinha temido a carta de Jezabel. E quando o Senhor apareceu para ele, irmão, é interessante que o Senhor falou assim, olha, levanta, não tema, levanta. Primeira coisa que você vai fazer, desce, unge outro no teu lugar. Ele deve ter ficado assustado. Desce e unge outro no teu lugar. Porque olha, você acha que você é o único? Ainda tem 7.000 que não beijaram o pé de Baal. Irmãos, é normal a gente passar por momentos difíceis, passar altos e baixos, mas não podemos beijar o pé do nosso inimigo, dar lugar ao diabo, não podemos dar brecha ao diabo. É normal você estar um dia, tá bem, como é que se diz? Quando você fica bem xoxo, você está bem xoxo, tá, sabe, foi um dia tão difícil, mas você está xoxo ali, faz parte. Mas você tem que dobrar o joelho lá e falar, Senhor, me dá força nesse dia, me dá graça. Porque a mesma luta, irmãos, eu não digo a mesma luta, porque cada um enfrenta uma luta diferente, mas ninguém é provado acima das suas. Ninguém é provado. Se você está recebendo essa prova, aguente firme. Você tem, o Espírito Santo te dá capacidade para você passar por ela. O Espírito Santo dá capacidade. Mas irmão, poxa, mas eu estou vendo meu filho se perder, eu estou vendo minha casa se desmoronar, o que eu faço? Confie em Deus. Não abandone a sua fé, não abandone o seu altar. Se apega a Deus. Amém, irmão? Se apega ao Senhor. Quando o Senhor provou Jó perdeu tudo, mas ele abandonou Deus? Ele amaldiçoou Deus? Não amaldiçoou, ele continuou confiando. E Jó não sabia, irmãos, que estava sendo provado. Deus não falou, Jó, se prepara aí, que eu vou te enviar uma prova e você vai me envergonhar não, hein? Não fez isso. O Senhor só falou, olha, vai lá, só não toca na alma dele. Mas Jó, ele era um homem íntegro e se desviava do mal. O mal não pôde tocar na alma de Jó, irmãos, porque ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então o mundo poderia cair ao seu redor, o mundo caía ao seu redor, caiu, literalmente.
Mas ele não se afastou do Senhor. Ele continuou crendo, continuou confiando. E isso serve como exemplo para nós. A paciência, esperar o tempo de Deus, esperar o Senhor Ele trabalhar nas nossas vidas. Se está acontecendo é porque o Senhor está permitindo. Para que você continue firme nele, dependendo dele. Continue confiando nele. Uma coisa interessante sobre José, irmãos, quando a mulher como é que chama? Do Potifar foi dar em cima dele, o que ele falou para a mulher? Foi interessante. Como que eu poderia trair o meu Deus e o meu Senhor? Que é referente a Potifar. Como é que eu poderia trair? Muitas das vezes a gente trai Deus por coisa pouca. Ele manteve a confiança dele, ele foi traído pelos irmãos. Ele era injustiçado sempre. Mas ele nunca abandonou sua confiança, sua fé. Ele confiava nos planos de Deus. E Deus ali o preparando. E às vezes surge um problema, uma luta, nós já queremos desistir. Porque para nós a gente fala, poxa, mas tá difícil, eu não estou aguentando. Se tá vindo é porque o Espírito Santo te dá força para você suportar. Porque lá na frente você vai glorificar Deus. Amém, irmãos? Lá na frente. Mas nós não podemos perder a nossa essência de cristãos. Eu estou usando exemplos desses homens porque foram homens que não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. São exemplos. Diante de circunstâncias, dificuldades, não abandonaram a fé. Mantiveram o seu caráter. A exemplo de José, ele manteve o seu caráter. Ele não cedeu àquela mulher lá. Ele não cedeu. Ele confiou. Falou, não vou trair o meu Deus. Porque ele sabia que se ele deitasse com aquela mulher, ele ia perder aquilo que Deus tinha planejado para ele. Ele ia perder. Não podemos, irmãos, trair o nosso Senhor, trocar o nosso Senhor por pratos de lentilhas. Por isso que devemos, cada um de nós, olhar para si mesmo e rever e falar, poxa, eu preciso mudar nisso. Faz uma listinha, poxa, Senhor, eu tenho que mudar nisso, me ajuda, Senhor. Ajuda-me nesta minha fraqueza. Me dá força. E ali você vai trabalhar em cima, não é só orar e abandonar não, irmãos. É você anotar lá, poxa, eu tenho que melhorar isso. E trabalhar em cima. Se você era acostumado não, agora... Amém, Senhor. Segura. Amém, Senhor. É assim. É você procurar procurar fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai vindo vai te dando a capacidade de você conseguir agradar a Deus através dessas mudanças. Amém, irmãos? Através dessas mudanças. Então, José, Elias, Daniel e tantos outros homens da fé, como também apóstolos que não negaram a Deus, mas foram transformados. Assim temos que ser. Não podemos trocar o nosso Deus por vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que sou cristão, sou evangélico. Tem gente que ainda traz isso em si. Está num lugar, a pessoa fala, você é evangélico? Você é crente? Não, eu vou numa igreja só. Tem gente que fala, não, eu só vou numa igreja domingo ali, mas não assume, irmãos, não assume. Tem que assumir a sua fé, tem que falar, poxa, eu sou de Cristo. Como diz o outro, sou de Cristo e daí? E daí? Eu sou de Cristo mesmo, amém. Não, irmão, sou de Cristo. Ele é o meu rei, é o meu salvador, eu vou viver por ele, vou morrer por ele. E é isso. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira e cólera e gritaria, sabe você que fica gritando dentro de casa à toa? Fica gritando por nada, faz tempestade de copo d'água por nada. Cuidado. Blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros. Mas, irmão Roberto, tem aquele cara que não para de encher minha paciência.
Ele não para de torrar minha paçoca, como diz o irmão Tom. Mas o apóstolo chegou até Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? O que o Senhor disse? 70 vezes 7. Temos que perdoar, irmão. Eu dei exemplo semana passada do rapaz que vai lá na minha loja lá e faz de propósito sentar lá no degrau da escada, lá atrapalhando a entrada. É engraçado, irmão Tom. Ele senta bem na entrada e o bicho é desse tamanho assim, maior que eu, desse tamanho. Ele senta, fica um espacinho assim que nem eu passo. Aí eu falo: irmão, leva a mão não, mas senta mais pra ali, ó. Tem um vitral, o irmão lembra? Tem lá, senta ali. Aí ele olha pra minha cara: mas você é folgado, hein? Aí você tem que, ó, fala: não, por gentileza, senta mais no canto ali, pra não criar uma guerra. Porque ele é daquele que fica numa igreja, vai em outra, é o caçador de bênção, eu digo, é o que fica atrás de sinais. Ele conhece a Bíblia, entre aspas, só os milagres. Então, uma vez eu fui bruto com eles, irmãos, olha só, uma vez eu fui bruto com ele, porque a minha paciência tinha passado o limite, e nesse dia eu fui bruto com ele e falou: mas olha, você não é crente, você não tem que ajudar? Você não tem que ajudar? Porque toda vez que ele vai lá, ele quer que eu faça as coisas de graça pra ele. Eu falei: irmão, eu tô aqui ocupado, não dá pra me te dar atenção agora, eu não posso te ajudar. Ah, mas você não é crente? Você não tem que ajudar as pessoas? Aí eu fico, tá vendo como as pessoas elas usam pra poder tentar fazer você cair em cilada? Então nós temos que tomar cuidado. As pessoas querem usar quem somos diante de Deus para fazer a gente cair em cilada. Então você não é crente, você não tem que ajudar, você não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer da gente capacho. Eu falo: não é bem assim não, meu irmão. Não é bem assim. Depois a gente conversa. Deixa eu só continuar meu trabalho. Então a gente vai se desvencilhando através do Espírito Santo da cilada de Satanás, irmãos. Então cuidemos. Olhe para si mesmo e veja onde você tem que melhorar. Amém? Capítulo 5, para a gente já ir para a Santa Ceia. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus e em cheiro suave. Amém, irmãos? Sedes imitadores de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. É difícil ser manso nos dias de hoje, mas nós temos que colocar esse dom para fora, temos que manifestar esse dom de mansidão, de humildade, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém, irmãos? Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu estava vendo um outro versículo aqui. No versículo 15 do capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não podemos ser nécios. Vou fazer as coisas e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pior que é o contrário. Pior que é o contrário. As pessoas só querem um deslize seu para poder falar mal e apontar: olha, aquela pessoa, como a pessoa não é de Deus, não vai na igreja, ela só quer um deslizezinho. Um deslize para poder começar a criticar a pessoa de Cristo. Nós temos que vigiar nisso, amém, irmãos? Andemos prudentemente, olhando por onde andamos, como falamos, ouvimos, pensamos. Vamos transformar nossa maneira de pensar para que a nossa vida seja um testemunho agradável a Deus. Apresentai os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, para que então assim descobreis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. É só assim, irmãos. É fazendo a vontade do Pai, é consertando os nossos caminhos, é nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas e procurando viver segundo a vontade de Deus através da sua palavra. Se isso aqui está aqui escrito, não é porque está aqui à toa, não. É porque nós precisamos nos corrigir. Amém? Não fala somente do pecado de Davi, não, que matou o próximo e roubou a mulher dele, não. Aqui fala, irmãos, também dos pequenos detalhes. Tão pequeno detalhe que fala da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Às vezes a gente não valoriza, mas aquilo que sai da nossa boca, ela produz vida ou morte.